Queridos irmãos, é uma grande alegria estar com vocês aqui em mais essa oportunidade para que nós possamos dar continuidade, aos nossos estudos, ao nosso aprendizado, à nossa reforma moral, que a doutrina espírita sempre nos alerta nesse sentido. O nosso estudo hoje vai falar, ele vem do capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos, Então, nós vamos estar estudando os itens de 10 a 14, conforme passado pelo setor de estudo do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É uma alegria muito grande estarmos aqui, sempre aquela saudade, porque no momento nós estamos aí ainda, sem poder, a maioria das casas espíritas sem poder fazer as suas reuniões presenciais, mas utilizamos aí da tecnologia, para que nós possamos continuar com as nossas tarefas, Vamos, então, iniciar com uma página evangélica. O livro que eu escolhi foi o Agenda Cristã, que vai falar exatamente dos problemas pessoais, os problemas pessoais que nós vamos ver no nosso estudo, que vai estar inserido nesse contexto. A lição é de número 43 do Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Problemas pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios. Provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias. É obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Vamos, então, meus irmãos, fazer a nossa prece para que nós possamos iniciar o nosso estudo, elevando o nosso pensamento ao Divino Criador, Deus Pai, a Jesus, aos bons amigos do plano espiritual que nos acobertam, nos amparam, nossos tutores,
rogando a eles a proteção, o amparo, a boa intuição, para que possamos, dentro da tarefa do estudo de hoje, estarmos passando a todos os irmãos, de maneira clara e objetiva, o estudo da noite. Que Jesus esteja conosco, que as bênçãos de Deus cubram a todos nós, ao nosso planeta, ao nosso Brasil, e que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, o nosso estudo do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós vamos agora ver duas passagens que é o que inicia, né, o nosso estudo. O item 10 e 11 são as duas passagens. Uma de Lucas, que é a primeira, e a outra de João. Então, disse o seguinte: muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Palavras no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48. O item 11 diz o seguinte: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Kardec, então, pensou essas duas passagens e faz o seu comentário, né, no item 12, falando que, principalmente ao ensino dos espíritos, é que essas máximas se aplicam. Então, quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre destas, quantos há que não o leem, e, entre os que o leem, quanto os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, meus irmãos, os espíritos, né, nós temos que rememorar aí tempos atrás, né, para que nós cheguemos ao cerne da questão desse estudo, que é um chamamento à responsabilidade, né? Nós viemos, né, em várias existências, adquirindo experiências para que possamos exatamente estar dentro do contexto de aprendizado, de educação dos nossos espíritos. Então, se traz lá da época dos judeus o Torá,
Depois, como ensinamento cristão, o Evangelho, e com o Espiritismo, o Espírito de verdade. Então, o Espírita tem esses 3 contextos, né? Que tudo isso envolve o aspecto de evolução, de aprimoramento espiritual. Então, a responsabilidade, né, dos espíritas está exatamente nisso, que vem dentro do ensinamento de se pedirá muito a quem muito foi dado. Então, a doutrina espírita, né, traz para nós todo o aspecto de renovação, de entendimento claro e objetivo das palavras do Evangelho. Em algumas oportunidades, quando nós encontramos com irmãos, alguns tecem comentários de que a doutrina é de difícil aprendizado, né? Que seria mais adequada às pessoas com mais instruções, né? Quando nós vemos na própria lição que isso aí não tem nada a ver. Desde o mais simples, né, ao ignorante, ao esclarecido, né, ao que tem estudo, ao que não tem, todos, de maneira clara e objetiva, têm acesso a esses ensinamentos. Por outros, né, pela própria espiritualidade se manifestando através dos médiuns, trazendo o norte para a nossa caminhada. Então, é preciso que nós estejamos atentos a isso. O espírita ele não pode, de maneira nenhuma, pretextar ignorância, exatamente por todo esse aspecto, né, que a gente viu de contexto de ensinamento. Uma vertente muito grande e que, muitas das vezes, a gente não vê em outras religiões e outras doutrinas. Então, a responsabilidade é grande, por quê? Porque muito foi dado, né? A responsabilidade do espírita está nisso. Aquilo que ele recebeu com abundância, né? Fartamente. Então, nós não temos como pretextar ignorância do que nós precisamos fazer. A dificuldade maior na nossa caminhada está exatamente em conseguir visualizar a nossa posição, né, enquanto encarnado no planeta Terra. Muitos, até mesmo espíritas, têm dificuldade de compreender que nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra. Então, isso é uma diferença muito grande. Porque, através de todas as migrações da alma, né, das encarnações sucessivas, que tanto os espíritos nos alertam, nós vamos tendo as oportunidades de, através do nosso esclarecimento, né, exercitar o perdão, a tolerância, a resignação, porque são exatamente as virtudes que precisamos desenvolver. Aquele tripé, né, que nós temos que ter atenção, orgulho, vaidade e egoísmo, né,
essas 3 vicissitudes são exatamente os nossos grandes obstáculos, devido ainda à nossa condição espiritual. O Evangelho nós conhecemos, e conhecemos dentro dessa abrangência que falamos anteriormente. Isso nos foi dado em abundância, porque encerra ensinamentos desde o Torá, passando pelo ensinamento cristão e chegando ao Espírito de verdade, né? A chamada Boa Nova, o Espiritismo resgatando essa Boa Nova para os tempos atuais, onde as dificuldades estão aí presentes, mas que nós estamos nos esforçando para nos preparar para que possamos ter bom êxito na nossa caminhada. Isso é o que deve nortear a nossa caminhada. Jesus sempre utilizou as parábolas, né, para passar o ensinamento. Parábola nada mais é do que uma narrativa alegórica que vai encerrar um ensinamento moral. Então, nós temos que buscar atrás das narrativas esse ensinamento moral. Então, quando ele fala, né, que muito se pedirá àquele que muito recebeu, nós começamos também a pensar numa outra parábola que ele nos apresentou, que é a parábola dos talentos, né? Em que um recebe uma quantidade, né, de talento, o outro recebe uma quantidade intermediária e um que recebe apenas um talento. Então, aqueles que receberam que recebeu a maior quantidade, ele pega e devolve para o seu amo a quantidade em dobro. A mesma coisa acontece com aquele que recebeu os talentos intermediários. Ele retorna ao seu amo o dobro. E aquele que ganhou apenas um talento, ele simplesmente enterrou o talento, por quê? Por medo, né? Medo do amo de ser castigado, então ele restituiu o que ele ficou. O que ocorre? Jesus, na parábola, diz que aquele que recebeu maior quantidade de talento, que ele receberia mais talentos porque ele foi um servo fiel. A mesma coisa aconteceu com o que recebeu a quantidade intermediária. E o que recebeu um talento, que ele seria lançado ao fogo e que o que ele restituiu seria retirado. Então, mais ou menos, a gente vai chegando a essa questão do muito que se dá, né, àquele que recebeu. As pessoas não entendem isso quando levam isso para o aspecto material da coisa, né? Existem até questionamentos quanto a isso, mas isso está exatamente na responsabilidade do espírito em estar passando exatamente dentro da sua caminhada e assumindo as responsabilidades no cumprimento da sua tarefa, daquilo que se pediu a ele, né? Então, o espírita, ele tem essa responsabilidade
muito mais, né, acirrada, porque ele próprio, através das suas reflexões, muitas das vezes chega ao entendimento que ele não está verdadeiramente fazendo a sua reforma íntima, né? A famosa RI. Ele conhece o Evangelho, mas ele não está conscientizado ainda desse Evangelho. Ele ainda não está conseguindo vivenciar ele de maneira clara, objetiva, e que realmente venha a beneficiar primeiramente a ele e ao seu próximo. Então, a nossa grande tarefa está exatamente em observar esses aspectos, né? E, como diz a lição, se nós observarmos com muita clareza, nós vamos ver que nós ainda estamos recalcitrantes, né, nas vicissitudes, no tripé do orgulho, vaidade e egoísmo, exatamente por essa dificuldade de conseguir se esforçar para a reforma. Toda reforma, ela é uma coisa complicada de se fazer, né? Uma própria obra, né? A reforma é muito mais complicada do que você fazer uma construção nova, porque envolve uma série de fatores, substituições, que é o que a gente tem que fazer, substituir exatamente aquele tripé de vicissitude pelo de virtude. E aí está exatamente aquela pedra de tropeço que o espírita ainda tem muita dificuldade, né? E, na realidade, não somente a parte que nos toca como espírito, mas todos aqueles que estão nas outras religiões. Só que a responsabilidade nossa é maior, não porque nós sejamos melhores do que ninguém, porque não somos, mas porque as responsabilidades que foram dadas a nós foram maiores, devido ao quê? Da grande abundância que recebemos de ensinamento, de maneira clara, simples, né? Para que nós pudéssemos desenvolver isso. E, aos médiuns, principalmente, esse alerta é muito significativo. Por quê? Porque se os médiuns estiverem atentos a esses ensinamentos, a maneira pela qual os espíritos nos falam que muito será dado a quem recebeu e muito também será cobrado, né? Então, o médium, ele tem que entender e ele vai buscar exatamente atrás da parábola o ensinamento moral, que nada mais é do que esse contexto está inserido exatamente na sua responsabilidade como médium, naquilo que ele passa de informação. Então, é preciso o quê? Autenticidade, verdade, para que as coisas fluam de maneira positiva, dentro da frequência ligada ao Pai. Então, nós não podemos, de forma alguma, estar desligado de Deus, né? Deixando que o dia a dia, as preocupações, né, as tarefas, possam ser empecilho
e utilizar principalmente isso como desculpa para não realizar a nossa reforma íntima, que é uma coisa primordial para que nós possamos seguir sempre sendo útil. É como Kardec dizia, é preciso ter o fim útil das coisas, para que cheguemos aos objetivos, aquilo que a espiritualidade espera de nós, para que sejamos realmente instrumentos afinados na mão da espiritualidade, para que eles possam desenvolver toda a tarefa necessária em nosso planeta. Muitos irmãos falam que estão fazendo a caridade. Isso é uma coisa importante. Só que nós temos que atentar para um fato. Nós estamos aprendendo a ser caridosos. Nós não realizamos a caridade. Quem realiza a caridade é a espiritualidade. Porque eles já têm isso impregnado, né, na sua essência. Nós ainda estamos na caminhada para aprender. Então, por isso, nós somos os instrumentos para a realização da caridade que é feita por eles, e não por nós. Nós estamos apenas sendo instrumento utilizado para socorrer, para amparar, para dar a palavra amiga, né? O aperto de mão, o abraço, a palavra de incentivo, a palavra otimista, que é o que nós precisamos nos tempos de hoje. Porque vivenciamos um momento onde a valorização, né, das coisas totalmente contrárias ao que Jesus nos trouxe, vem acontecendo. Então, nós vemos como resultado disso uma série de situações acontecendo, principalmente nesses tempos de pandemia, né? De depressão, de suicídio, isso no mundo inteiro. Não é uma coisa só no Brasil, não. Né? Várias doenças se somatizando devido a esse estado depressivo. Então, é preciso ter atenção para isso tudo. É preciso ter força para reformar o nosso espírito. E, para isso, tem uma grande dificuldade. Olha, isso não é coisa fácil de se fazer. Né? Mas, estando ligados, em sintonia com Deus, nas nossas orações, nas nossas petições, nas nossas rogativas, né? Nas nossas exaltações, né? No nosso agradecimento ao Pai por tudo, nós vamos conseguindo realizar essas tarefas. Ainda, como diz a espiritualidade, né? Que nós somos crianças traquinas, né? Ainda levados ainda, né? Não tendo muita dificuldade na nossa caminhada, mas é aquela constância. A constância é que vai fazer com que nós possamos chegar ao objetivo. Desistir, jamais. A palavra de ordem é exatamente estarmos aí realizando essa nossa reforma, angariando dentro de nós, né, a energia da esperança para que nós possamos seguir. Dentro do contexto de estudo também, nós temos o segmento da instrução dos espíritos que vai falar dar-se-á aquele que tem. É uma passagem de Mateus,
e outra de Marcos. Então, vamos lá as passagens. Das instruções dos Espíritos, item 13 e 14. Aproximando-se dele, seus discípulos lhes disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábola. Porque, vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. E o item 14 diz o seguinte: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. Pois, ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Então, mais uma vez, nessas duas passagens das instruções dos Espíritos, nós vemos que tudo aquilo, né, que nós temos, né, dentro do que recebemos através das encarnações sucessivas, vai ser exatamente o referencial, a alavanca para que nós possamos envidar todos os esforços e seguir na nossa caminhada de aprendizado, de evolução. Mais uma vez, nós vemos nessas duas passagens que muito se dará àquele que muito recebeu. E aquele que não recebeu pouco, até mesmo que recebeu de pouco, se lhe retirará. Então, mais uma vez, o alerta da espiritualidade para que os médiuns, principalmente, atentem para esse recado, para que possam, efetivamente, trabalhar em si a sua reforma, para que possam servir com alegria, para que possam doar a todos aqueles que chegarem próximos e necessitados. E quando nós falamos doar, é doar mesmo, não é com sentimento de propriedade, nem julgando quem vai receber. Né? Muitas das vezes existe o julgamento daquele que vai receber. Isso não é o mais importante. Não importa se a gente encontra um irmão que é um alcoólatra, né, que é um dependente químico, né, que peça ajuda. Muitas das vezes as pessoas não prestam, né, o amparo exatamente porque entendem que, se der o óbolo, isso vai ser gasto para ele ter uma condição de perpetuar os seus vícios. Então, se deixa, né, passa
o trem passa a oportunidade e nós não realizamos aquilo que a espiritualidade espera. Lembrem-se daquela casa, né, onde o morador pediu uma série de coisas, né, e várias pessoas bateram a sua porta, normalmente pessoas de poucas posses, com fome e tudo, e as medidas que foram feitas foram exatamente essas que nós acabamos de falar. E ele queria ver Jesus, né? E Jesus estava exatamente se apresentando naquelas formas, naqueles trajes, porque a mensagem que ele diz é o quê? Quando a estes socorrerem, é a mim que o fazeis. Então, está aí, mais uma vez, um norte para que nós não deixemos de ajudar, né? A caridade ela é feita pela espiritualidade. Nós precisamos ser instrumentos afinados para que possamos realizar isso, né? E, de alguma forma, atenuar sofrimentos, dores, decepções, depressões, né? Tudo isso que a casa espírita tem, né, como prática, né, no seu atendimento, tanto aos seus colaboradores, como aos externos da casa, né, os pedintes, para que possamos estar determinados naquilo que os espíritos nos pedem. Os espíritos sempre estarão junto a nós. A dificuldade, como nós falamos anteriormente, é exatamente o exercício dessa nossa fé, a nossa confiança, né, na presença espiritual. Constantemente eles estão conosco. Onde se tem a pergunta dentro de doutrina, se os espíritos participam da nossa vida, mais do que a gente imagina é a resposta, né? Eles estão ali constantemente nos orientando, muitas das vezes usando da nossa intuição para nos socorrer ou dar-nos um bom pensamento, né, para que nós possamos ter uma caminhada mais acertada. Isso é estar na frequência divina. Isso é estar trabalhando no bem, exercitando o Evangelho. Tudo o que recebemos é proporcional a exatamente aquilo que já temos em nós, angariados, as nossas conquistas do espírito. Então, isso é proporcional. Você não pode exigir de quem tem pouco, né, esclarecimento, que ele dê lições, né, a um adepto de faculdade. É impossível isso. Então, essa é uma característica também do ser humano, exatamente porque nós estamos sempre fazendo comparações, não é? As nossas comparações. Não existe nenhum espírito igual ao outro. Nós somos individuais, individualidades. Como diz o ditado, somos
tão individuais como uma impressão digital. Então, somos únicos, né? Podemos ter, né, preferências que possam ser até similares, mas a unidade, ela está presente em nós. E é uma das coisas também que nós temos que ter atenção. Trabalhar sempre nesse sentido do bem, né? Os médiuns também, muitas das vezes, nós vemos alguns comentários, né? Principalmente sobre as questões nos trabalhos de desobsessão, onde sempre a responsabilidade do médium não estar bem é do obsessor. Não é? Constantemente nós vemos isso. É o meu obsessor que está fazendo isso. Né? Então, é aquela história que eu já contei para alguns, mas vamos contar aqui novamente para os irmãos, recordando. Né? Então, dentro desse nosso seu, hoje aqui, né, Jacarepaguá, nós temos um irmão numa casa espírita que ele sempre colocava a responsabilidade, né, do uso do tabaco, do fumo, exatamente no obsessor. E isso frequentemente, reclamando porque ele não conseguia largar o vício, porque o obsessor estava próximo dele, ele não conseguia isso. Então, isso, como nós vemos, o que é? É uma desculpa. Está faltando força de se reformar, né? Verdadeiramente a fé. Até porque os obsessores, o maior obsessor somos nós próprios, de nós mesmos. Essa que é a realidade. Bom, um belo dia, ele indo para a casa espírita, dirigindo o seu carro, no banco do carona se materializa o obsessor. E ele lança uma série de impropérios, exatamente as reclamações de que não consegue ficar livre, né, do vício, porque ele está sempre do lado, sempre instigando ele a voltar, né, ao uso do tabaco. Bom, o obsessor simplesmente deu a seguinte resposta: meu irmão, essas várias vezes que você veio à casa espírita, eu te acompanhei. E, gradativamente, eu fui tomando consciência do prejuízo disso. E procurei, através de esforços árduos, me livrar disso. Então, eu queria te informar que há mais de 2 anos eu não uso mais o fumo. Está aí. Vejam bem o que é perpassar responsabilidade. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, como a lição do Evangelho de hoje. Assumir o nosso compromisso com a espiritualidade. Somos individualidades. Nós não precisamos ficar preocupados com ninguém. Nós temos que nos preocupar com nós próprios. Trabalhar essa nossa reforma. Porque o bem vai surgir como consequência desse nosso esforço, dessa nossa dedicação. Né? Então, as ferramentas que existem na doutrina espírita são as mais variadas. Trabalho voluntário, né? a assistência social que se faz, né? O atendimento fraterno. São várias ferramentas importantes
para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, né? E estar ciente e ter a fé de que nós podemos. É só trabalhar como o exemplo do obsessor do nosso irmão, não é? Trabalhou, ele se livrou e o outro estava subsidiando a si próprio, né? Continuou nessa sua tarefa. Então, meus queridos e meus amados, mais uma vez foi uma alegria muito grande estar com vocês, saudade imensa, né? Da ida presencial ao núcleo, aos irmãos, naquele convívio fraterno, mas vamos ser resignados. Continuo falando que existe um propósito de Deus nisso e que nós precisamos buscar a resposta desse propósito divino. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Vamos, então, agora, fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo da noite de hoje. Pai amantíssimo, Jesus, nosso mestre amigo, espíritos responsáveis no plano espiritual pelo nosso estudo. É com gratidão profunda, Pai, que te agradecemos pela tua misericórdia para conosco, pelas tuas bênçãos, pelo amparo da espiritualidade amiga e fraterna, trazendo a nós todo o esclarecimento para que possamos seguir, determinados naquilo que precisamos fazer. Estamos cientes, Pai, de que não estamos no planeta Terra a passeio. Nós não somos daqui. Estamos de passagem. E que essa passagem possa ser uma passagem calcada no amor e na caridade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Graças a Deus.